Olá, então vamos continuar aqui com o nosso trabalho. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é construir um mapa ipsométrico. Tá? Então a ipsometria ela seria assim, a utilização de cores para representar a altitude. Tá? Então como que a gente faz isso daqui? Né? Então deixei marcado aqui ó, a minha figura, né? O meu raster, meu dado matricial. Tá? Eu vou habilitar aqui ó, esse íconezinho, esse primeiro aqui, ó, tá? Que seria de estilização, tá? E ele vai abrir aqui para mim, tá? Os meus estilos. Então aqui, ó, eu tenho marcado bandas simples de cinza. Tá? Então eu vou clicar aqui e vou passar para banda simples falsa cor. Então quando eu passei aqui para banda simples falsa cor, ele já criou ali para mim, né? Algumas classes aqui. Perceba, eu tenho 5 classes, né? Com cores mais quentes para cores mais frias. Então, cores mais quentes é altitudes mais baixas, né? Cores mais frias é altitudes mais altas. Tá? Mas eu vou mexer um pouquinho nisso daqui. Tá? Então, eu vou trocar, tá? Essa parte. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho para o lado. Aqui tá bom. Tá? Eu vou trocar. Eu vou colocar aqui o método, interpolar pelo método discreto. Tá? Essa parte aqui de gradiente de cores, tá? A gente vai trocar também, então eu vou clicar aqui, ó, e a gente vai vir aqui em criar nova grade de cor. Tá? Em criar nova grade de cor, nós vamos selecionar aqui a catálogo CPT City. Tá? Vou dar um OK. Aí ele abriu aqui para mim, eu vou vir em topografia. Tá? Aqui dentro de topografia, eu vou empregar essas cores aqui, ó, o DEN underline print, tá? E vou clicar em OK. Tudo bem? Tá. Precisão, eu vou deixar, posso deixar 0 casas decimais, não tem problema. Tá? E o modo aqui, ó, eu vou passar ele para intervalo igual. Ok? E aí eu vou aumentar o meu número aqui de classes. Tá? Vamos aumentar aqui, quanto mais eu conseguir assim, discretizar aqui, né? Vamos colocar assim, melhor. Então eu vou passar aqui para, sei lá, 15 classes. Tudo bem? Então aqui agora eu tenho as minhas 15 classes, variando, né? Desde um 66, tá? Até um 800 ali, né? Um 814, vamos colocar assim, né? Então, meu verde seria as altitudes mais baixas, o meu marronzinho lá, né? As mais altas. Tá? Então aqui eu já consigo ver essa questão de altitude do município de Colatina por meio de cores. Tá? Então a gente chama isso daí, tá, de uma ipsometria, de um mapa ipsométrico. Tem como a gente mexer mais um pouquinho aqui, ó, aqui embaixo em reamostragem aproximado, eu posso colocar bilinear, afastado, bilinear. Tá? Então isso acaba dando uma suavizada aqui no meu na minha interpolação, tudo bem? Então o resultado que a gente obteve aqui, ó, para ipsometria, né, do meu município de Colatina, foi essa daqui, tá? Então eu tenho essas regiões aqui, né, mais na cor do marrom aqui, né, vindo até mesmo para um branco, né, o mais alto aqui seria o branco, né? Então de um marrom mais escuro até um mais branco seria as minhas regiões aqui, ó, de maior altitude, né, dentro do município de Colatina. Bem, bom, quem conhece a região aqui de Colatina, né, sabe que na cidade aqui, né, passa o Rio Doce. Tá? Então essa parte mais baixa aqui, né, esse verde mais escuro, né, a gente pode observar aqui que seria o leito, né, do Rio Doce. Tá? Bom, já obtive o meu mapa ipsométrico. Tá? Bom, na sequência aqui, o que eu vou fazer vai ser extração de curva de nível. Tá? Então, vamos obter isso daí. Vou até desligar aqui a minha estilização, tá? Chegar isso aqui um pouquinho para o lado. Tá? Vou selecionar essa minha camada aqui e vou agora fazer uma operação. Tá? Aqui, ó, dentro de raster, eu vou extrair agora os meus contornos. Tá? Então, os meus contornos seriam
as minhas curvas de nível. Tá? Então a camada de entrada, MDE, tá aqui, e equidistância entre as curvas de nível. Tá? Eu vou deixar, sei lá, vou deixar aqui 10 metros, tá? Entre as curvas de nível. Ele vai gerar aqui, lá na minha tabela de atributos, né? Ele vai gerar dados aqui dentro de uma coluna com esse nomezinho aqui de eleve, né? De elevação. Tá? E eu vou pedir ele para executar. Então pronto, ele fez a execução. Eu vou fechar, tá? Eu vou desligar aqui, ó, o meu MDE e aqui vocês já veem, tá, as minhas curvas de nível. Tá? Como eu pedi a cada 10 metros, né, tem muita curva de nível aqui desenhada. Tá? Aproximei aqui um pouquinho, só para vocês poderem, né, ver, né, essas curvas de nível. Tá? Aqui sim era uma região, aqui sim, né, não sei se vocês vão lembrar, ou também eu posso desligar e ligar aqui, ó, meu mapa hipossométrico, tá? Então eu tinha aqui regiões bem elevadas, né, nesse cantinho aqui, ó. Então eram as minhas maiores altitudes. Eu vou desligar, vou ligar aqui o meu contorno, tá? E aí o meu contorno seria nessa regiãozinha aqui, ó, onde eu tenho regiões mais elevadas, né? Uma das, né, regiões mais elevadas, tá? E como eu disse para vocês, essa parte aqui mais baixa seria o Rio Doce. Então aqui gerei as minhas curvas de nível, tá? A cada 10 metros. Se eu quisesse, né, gerar a cada 50 metros, né, ou a cada 20 metros, né, eu poderia também fazer essa extração normalmente, né, só alterar, né, os dados aqui, né, clicar aqui, vem cá em raster, extrair contorno, aí eu poderia colocar aqui, sei lá, a cada 20 metros, ou a cada, sei lá, 50 metros, etc e tal. Vou deixar aqui a cada 10 metros mesmo, tá? E eu vou trabalhar um pouquinho, tá, com essa nova camada que ele me gerou aqui, para eu poder acrescentar uma curva mestra, tá? Ou para eu poder acrescentar curvas mestras, né? Então a gente extraiu a cada 10, por exemplo, eu poderia colocar a cada 50 metros uma curva mestra. Bem, como que a gente faz isso, né? Então vamos aqui editar um pouquinho, né, essa nossa curva de nível. Tá, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou tornar essa camada permanente, perceba que ela está aqui ainda como temporária, então vou clicar com o botão direito, torná-la permanente. Vou clicar, né, já está aqui dentro da minha pasta desejada, então aqui seria curvas de nível. Aqui, ó, curvas de nível, underline, Colatina, Espírito Santo. Tá, vamos deixar salvo aqui, tá, ok. Tá, e pronto, ele já tornou aqui contornos como permanente para mim. Tá? Se eu quiser, eu posso até renomear aqui, ó, clicar com o botão direito e vir em renomear a camada, né? Então, um pouco assim, curva de nível CN, underline, Colatina, traço Espírito Santo. Tá? Bom, aí aqui eu vou clicar com o botão direito, abrir tabela de atributos. Tudo bem? Então aqui dentro eu tenho a minha elevação. Tá? O que eu vou fazer é criar uma nova coluna aqui para eu poder destacar as minhas curvas mestras. Tá? Como que eu faço isso? Ó? Eu tenho esse símbolozinho aqui, ó, que é a calculadora de campo. Tá? Então eu vou clicar, abrir a calculadora de campo, tá? E eu vou, já tenho aqui marcado, ó, criar um novo campo, né? Ele vai criar ali uma nova coluna para mim. Eu vou entrar com uma fórmula aqui, ó. Vou colocar a fórmula if, abre parênteses, vou colocar aqui eleve, tá? Eleve é aquele campo ali que foi criado quando eu pedi para extrair as curvas de nível, tá? Vou colocar aqui agora porcentagem 50 igual a 0,1, null, fecha a parênteses. Então eu vou entrar com essa fórmula aqui, tá? O que essa fórmula vai fazer? Tá? Ela vai pegar aqui múltiplos de 50, tá? Então toda vez ali que a minha altitude, né, minha curva de nível, né, for 50, 100, 150, 200, tá? Ela será preenchida, né, com o número 1. Tá? E para os demais vai ficar vazio. Tá? Então eu vou só pedir para ele entrar, né, com essa expressão. Tá? Então o nome do campo, deixa eu marcar aqui,
vai ser curva mestra. Tá? Eu tenho curva de nível, né? Vou chamar aqui de curva mestra e vou dar um OK. Tá? Então ele preencheu aqui para mim, perceba, 350 é múltiplo de 50, ele pôs o número 1. Tá? 320 não é múltiplo de 50, né? Então tá vazio, né? 300 é múltiplo de 50, ele pôs o 1. Tá? Tudo bem? Então ele fez essa inserção aqui para mim. Tá? Eu vou salvar o que ele fez, né? E vou desligar aqui o meu lapisinho, né? Que ele estava com a edição habilitada, né? Quando eu clico no lapisinho aqui, habilitar a edição. Tá? Então, salvei, tirei essa habilitação de edição, vou fechar. E aqui agora eu vou trabalhar com essa minha camada. Ó. Então, eu vou ligar aqui a estilização, tá? Dessa camada. Aqui eu estou em símbolo simples, eu vou passar isso para categorizado. Tá? Dentro de categorizado, eu vou escolher agora a minha curva mestra, tá? E vou pedir para classificar. Então agora ele apareceu aqui para mim com duas categorias, né? Ora, a categoria dos que eu criei de curva mestra, que seria de 50, tá? E todos os outros. Então, os primeiros aqui, ó, que tem valor 1, que são os meus múltiplos de 50, eu quero fazer uma edição aqui agora, tá? Então, eu quero editar isso daqui. Eu vou passar para a cor preta, tá? Essas curvas. E vamos eu quero colocar também ela um pouquinho mais espessa, né? Então, vou dar só um duplo clique aqui. Eu vou continuar com linha simples e eu vou dar mais 2 cliques aqui. Eu vou passar para 0,66 a espessura, tá? Dessa linha. Deixa eu voltar para cá. E essa de cá, eu vou deixá-la mesmo na cor preta, tá? Normal, e com a espessura padrão, tá? Se eu der duplo clique aqui, vai ser o 0,26. Tá? Então, para todas as minhas curvas de nível, exceto as curvas mestras, eu estou deixando 0,26 de espessura, para a curva mestra 0,66. Então, se eu aproximar aqui um pouquinho, ó, então eu já tenho aqui uma espessura, né, mais grossa para minha curva mestra, e para as outras uma espessura mais fininha. Tudo bem? Tá, fiz isso daqui, eu vou vir aqui para rótulos. Então, vou selecionar o meu segundo símbolo aqui, rótulos. Perceba que está sem rótulos. Eu vou colocar rótulos individuais. Tá? Então, dentro dos meus rótulos individuais, né, deixa eu... vou dar um zoom aqui só para vocês verem como que vai ficar a minha edição. Pronto. Aqui, ó. Então, o campo é leve. Tá? É a parte lá de elevação. Então, marquei aqui o meu campo é leve. Tá? A minha fonte, né, tá Open Sans aqui. Eu posso mudar para, sei lá, para Arial, né, se eu quiser. Vou mudar aqui para Negrito. Tudo bem? Tamanho. Não sei se eu aumento. Coloco aqui um tamanho 12. Tá? Pode deixar um tamanho 12. Eu acredito que tá legal. Tá? Aqui, ó, eu vou marcar esse terceiro... Selecionar, perdão, esse terceiro símbolo aqui, que seria o do buffer. Tá? Então, eu vou incluir um bufferzinho aqui na minha imagem, tá? E eu vou mexer na posição. Deixa eu mexer mais um pouquinho para cá. Mais um pouquinho aqui, que seria aqui, ó, posicionamento. Dentro de posicionamento, eu vou marcar na linha, tá? E depois eu vou desmarcar acima da linha. Tá? Então, aqui agora, tá todo mundo, né, marcado na minha linha. Tudo bem? Ótimo. Tá? Vou tirar. E aqui eu tenho as minhas curvas de nível para o município de Colatina. Bem? Então, como eu coloquei a cada 10 metros, né, perceba que ficou bem denso isso daí. Né? E eu posso, se eu quiser agora, né, ligar aqui, ó, o meu modelo digital de elevação. Tá? Que é a partir da ipsometria, né? E sobre esse modelo eu tenho aqui as minhas curvas de níveis. Tá? Então, deixa eu aproximar, pegar aqui uma região mais baixa aqui, ó. E aí, ao aproximar, eu vou ter aqui toda a calha aqui, ó, do Rio Doce, tá? Com as minhas curvas de nível. Aqui, né, outras regiões, né, fora um pouquinho aqui da calha do Rio Doce, né? Tirar um pouquinho mais do zoom aqui, ó, pegar essa região de cá, que já vai aumentando aqui as altitudes, né? Então, aumentando aqui o relevo, aí eu consigo ir agora junto
com o meu mapa ipsométrico, né, eu aqui tenho sobreposto as minhas curvas de nível, né, e eu vou entendendo aquelas cores, né, as cores verdes mais escuras são cores mais de menores altitude, e conforme eu vou migrando para o marrom, né, eu vou tendo aqui, ó, maiores altitudes, tá? Então aqui é uma região de 800 de altitude, né, 840, eu vou vendo aqui, né, as minhas curvas, tá? E querendo ou não, já começa a ter ideia aqui de inclinações, né, de declividades, né? Então, regiões mais montanhosas, com áreas mais acentuadas, né, mais acidentadas, vamos colocar assim, em contraposição com as regiões aqui, né, um pouco mais baixas, né, como essas de cá, né, com menores declividades, dentro aí do meu município de Colatina, tá? Eu posso também fazer extração de relevo e de declividade, tá? Deixa eu só vou desmarcar aqui essas curvas de nível que eu criei, tá? Eu vou aproveitar aqui, ó, esse meu mapa, tá? Essa minha imagem, né, de modelo digital de elevação. Eu vou vir aqui dentro de raster e vou obter também, ó, se você vier aqui dentro de análise, tá? Eu consigo extrair aqui, ó, declividade, tá? E eu consigo também extrair relevo, tudo bem? Então, eu posso fazer isso aqui dentro de raster análise, essa parte de relevo, mas eu também posso obter isso, tá? Dentro de uma funçãozinha aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, ó, raster de dentro aqui da minha caixa de ferramentas, né, de processamento, eu tenho aqui raster de relevo do terreno. Então, se eu abro aqui, ó, raster de relevo do terreno, eu vou ter aqui, ó, relevo. Então, eu dou um duplo clique aqui no relevo, tá? A minha camada de entrada é o meu modelo digital. Eu vou pedir para ele gerar aqui automaticamente as classes, ó. Eu vou pedir ele para executar. Olha, então ele fez aqui para mim, ó. Vou fechar. Ele gerou aqui, ó, uma camada temporária, como vocês podem ver. Mas essa camada temporária, ele me gerou uma imagem aqui, ó, com relevo aqui do município, tá? Se eu quiser tirar essa partezinha preta aqui, ó, basta eu vir na estilização. Dentro de estilização, eu vou em transparência e coloco aqui, ó, 0, tá? Deixa eu voltar para cá, remove isso daqui. E eu tenho aqui agora o meu relevo do município de Colatina. Então perceba que essa aqui já era a região mais alta, tá? Aqui também eu tinha regiões de maiores altitudes. Então ele vai traçando, né, aqui a parte, né, do Rio Doce, ele vem traçando esse relevo aqui para mim. Então fica também uma imagem bem legal, tá? Vou salvar ela aqui, ó. Perceba que ela está ainda como temporária, né? Eu vou clicar, não tem aqui tornar permanente, então vamos aqui, ó, salvar como. Vou clicar, vou colocar aqui, ó, relevo Colatina, Espírito Santo, tá? Vou deixar salvo aqui também, ó. Salvar, ok, salvar, pronto, tá? Esse relevo temporário eu posso descartar. O meu relevo salvo, tá aqui, ó, de Colatina, tá? Só para de novo repetir aqui o processo, né? 0, para ele remover aqueles outros dados ali para mim, tá? Bom, além do relevo, eu posso obter também a declividade. Para eu trabalhar com declividade, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar aqui, ó, do meu MDE. Deixa eu marcar aqui e voltar para o meu MDE. Só que eu vou precisar dele num sistema de referência de coordenadas métrico, tá? Então, eu vou mudar, vou fazer mais um ajuste aqui de coordenadas, né? Então, vou selecionar, vim aqui em raster, projeções, reprojetar coordenadas. O meu original é o 4674, o meu de saída de destino, o meu já está aqui, ó, eu quero passar ele para o 31984, que é o Sirgas 24S, tá? Mas se não tiver selecionado, aí você vai clicar aqui, para você selecionar um novo SRC, você coloca aqui pré-definido e coloca 31984. Então, 31984, siglas 2000, zona 24S, tá? Deixa ele marcado, né? Volta para cá. Então, vai estar aqui, ó, 31984, tá? Eu vou ter aqui o método
Ok, o método de extração, tá tudo tranquilo, eu só vou pedir para executar. Bom, ele executou aqui para mim, eu vou fechar, tá? E ele fez aqui a minha reprojeção, tá? Eu vou tirar, perceba que o meu MDE tá tranquilinho, eu vou clicar nesse aqui, ó, que eu reprojetei, tá? E nesse aqui reprojetado agora, eu vou vir aqui, ó, e vou dar duplo clique em declividade, e ele já tá aqui para mim, ó, reprojetado, tá marcadinho aqui para mim, reprojetado. Vou pedir aqui agora só para ele executar, para ele tirar aqui, ó, a minha declividade, tá? Então, fiz essa execução, tá tudo tranquilo, vou fechar, tá? E ele obteve aqui, ó, a minha declividade. Então, são arquivos aqui temporários, tá? Eu posso também tentar dar uma estilizada, né, nessa minha declividade aqui, tá? Deixa aqui declividade, em banda simples eu posso clicar em banda falsa cor, tá? E ele vai marcar aqui, ó, a minha declividade. Eu tenho aqui valores, né, que vão até 69, né, de 0 até 69, tá? E se eu quiser, eu posso comparar, né, essa declividade, por exemplo, com, vou desligar o reprojetado, deixar a declividade aqui com minhas curvas de nível, tá? Então, as minhas declividades mais acentuadas estão, por exemplo, na cor verde, né? Eu posso até pedir para inverter isso, né? Ó, inverter gradiente de cores. Então, as minhas maiores declividades estarão agora na vermelho, né? De cor vermelha, tá? E deixa eu mexer aqui um pouquinho, que ele só tem... Deixa eu interpolar, vou interpolar isso no método discreto. Vou fazer muito parecido com o hipissométrico, tá? Intervalo igual, e vou colocar aqui pelo menos umas 15 classes, tá? Então aqui dentro da minha declividade, deixa eu desligar as minhas curvas de nível, tá? Que você vai ver aqui que ele vai começar a plotar aqui para mim, né? Declividades, né, mais intensas, né? Talvez 15 tenha sido até muita, né? Deixa eu colocar aqui, sei lá, 8, né? Aí 8 eu já tenho aqui declividades, né? Com 40, né? Então saiu do verde, né? Começou a entrar nessa parte amarelada, laranjada. Eu já tenho declividades, né? Mais acentuadas, tá? Aqui embaixo eu vou colocar, em vez de vídeo mais próximo, bilinear também. Deixa eu dar uma suavizada aqui, ó. E aí eu posso, né, ir comparando nessas regiões aqui, ó, de maiores declividades, né? Acima de 61. Posso colocar aqui as minhas curvas de nível, né? E eu vou obter, olha só como as curvas de níveis estão bem próximas, né? Quanto mais próxima a curva de nível tá, mais acentuado, né, é o meu terreno, né? Então eu consigo ver isso também nessa partezinha aqui, né, de declividades, tá? A gente pode ir fazendo essa sobrepondo, né, esses mapas, né, declividade com curva de nível, tudo bem? Tá? Eu também posso criar essa declividade, né, sem ser por aqui, sem ser acabei não falando, né, mas se essa parte aqui, se essa caixa de ferramentas não estiver habilitada, né, eu tenho aqui processamento caixa de ferramentas, que eu vou habilitar essas caixas de ferramentas aqui do processo. Então, eu também posso gerar essa declividade aqui, ó, dentro de raster, análise declividade. E aí, se eu marcar aqui análise declividade, ó, eu posso, né, pegar esse meu reprojetado, né, que foi a minha base, tá? E aqui é interessante porque eu também posso gerar essa declividade, se vocês olharem aqui, ó, declividade expressa em porcentagem. Então eu posso clicar aqui, tá? E pedir ele para executar, que ele vai gerar ali para mim, ó, mais uma declividade, tudo bem? Só que essa declividade agora, os dados aqui estão um pouquinho diferentes, né? Aqui estaria em graus, né? E aqui eu teria isso em porcentagem, tá? Então, deixa eu desmarcar essa de cá. Vou deixar essa daqui marcada. Eu vou fazer aqui o mesmo esquema, né? Passar para cor. Eu vou deixar esse método discreto. Puxar um pouquinho para cá. Aqui eu vou inverter o gradiente de cores. Intervalo igual. Eu pus acho que 8, não sei. Né? Vamos deixar aqui com 8. E normal, né? Bilinear. Tá? Era 8 mesmo que eu tinha deixado? Acho que foi isso mesmo, 8 mesmo. 8 classes, né? Mas aqui eu acho que eu posso até aumentar, colocar umas 15 classes. Que aí em porcentagem,
né? Tá vendo? Eu tenho menor, vamos colocar uma casa, 0 casas decimais aqui, pronto, ó. Então, menor que 18%, entre 18 e 36, 55, 36, 55, né? E aí elas vão aumentando, né, até 200, né, até acima, né, de 254, né, por cento, tá? Que provavelmente seria aqui minhas regiões, deixa eu procurar aqui, tinha umas regiões, aqui ó, mais vermelhinhas, ó, então acima de 254 por cento, né, de inclinação, tá? Então eu tenho essas duas formas, tá, de gerar aqui declividade. Deixa eu tirar, né, as marcações ali, as curvas de níveis, né, que elas acabam pesando aqui o carregamento de informações. Tá? Então, declividade por porcentagem, que foi essa daqui, essa primeira, né? E eu tenho aqui declividade, né, em graus, né? E, bom, são camadas aqui que estão temporárias, eu posso até salvá-las se eu quiser. Então, a minha primeira aqui é em porcentagem, então posso clicar com o botão direito, salvar como, né? E escrevo aqui, declividade, não, nos 3 botões, perdão, eu coloco aqui declividade em porcentagem, e o outro lá eu coloco declividade em graus, tá? Então, eu consigo gerar, né, todos esses arquivos a partir do modelo digital de elevação. Tudo bem? Bom, a ideia aqui, eu vou deixar para um próximo vídeo, é que a gente trabalhe, né, com as curvas de nível e com a minha ipsometria. Tá? Então, é que eu trabalho com esses dois aqui, tá? Gerando um mapa mais simples. Eu vou fazer isso na parte 3. A gente encerra esse vídeo por aqui. Tá? Até a próxima.